Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Braga e eu estou aqui para poder apresentar uma aula teste para vocês, então já quero começar agradecendo a oportunidade, esse espaço, e espero que vocês gostem, tá bom? Vou tratar de um tema que é o tema de roubo dentro do direito penal e obviamente que se fosse numa aula regular, no curso regular, esse tema seria tratado com maior profundidade, né? Mas como é aula teste, eu preciso não deixá-la muito extensa, então é apenas para a gente mostrar a didática, a gente vai tentar fazer no tempo e com profundidade um pouco menor. Então vou começar a partir de agora, como se em sala estivesse, tá bom? Meus alunos, nós iremos tratar hoje direito penal, o crime de roubo. E eu gostaria de ressaltar a importância desse crime, o estudo desse crime para o concurso, para você que vai fazer direito penal, porque o roubo é um dos crimes que mais acontecem em nosso país. Nós temos um Código Penal que é amplo, temos algumas leis que nós chamamos de leis especiais, né, ou extravagantes, que estão fora do Código Penal, mas seguramente dos crimes que mais acontecem estão roubo, furto, tráfico de drogas acontecem muito nesse país, homicídio, lesões corporais, mas o crime de roubo é realmente um crime assim, que acontece com uma frequência muito grande. E o que seria o roubo? Qual é o conceito de roubo? Doutores, o próprio Código Penal, ele traz a definição, a descrição, a tipificação legal do que é roubo. Eu gostaria então de chamar você aqui para a tela, para o slide, e para mostrar para você, para a gente fazer a leitura do dispositivo legal do artigo 157 do Código Penal, que ele traz para a gente o que é o delito de roubo. Então veja, diz assim: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena de 4 a 10 anos. Doutores, vejam só, vamos lá então tentar destrinchar, não é? A repartir aqui esse conceito que o próprio Código Penal nos traz. Subtrair coisa alheia móvel. Subtrair coisa alheia. O que seria alheio? Alheio é aquilo que não é próprio. Alheio é aquilo que não é seu. Tudo aquilo que é de outra pessoa seria alheio. E tem que ser algo móvel. Robson, não dá para fazer um roubo de um imóvel? Claro que não. O imóvel não é algo que dá para você pegar e levar, não é verdade? Nós temos outros tipos legais, outros crimes, quando a pessoa invade, por exemplo, um imóvel, faz o esbulho possessório, por exemplo. Mas o roubo, ele necessariamente tem que ser um bem móvel e esse bem tem que ser alheio. Se você fosse lembrar, quando nós estudamos lá na aula de princípios, um dos princípios é o princípio da lesividade, que se subdivide em princípio da alteridade, que para ser crime você tem que ofender ou atingir um bem jurídico de outra pessoa, senão não é considerado crime. Então no roubo, a coisa móvel é de outra pessoa. Subtrair tanto para si quanto para terceiro, que você pode provocar um roubo para se beneficiar ou a mando de outra pessoa. Então para si ou para terceiro. E agora aqui está o X da questão no delito de roubo, onde se diferencia do crime de furto, por exemplo. Porque eles vêm parecido, a única diferença é que no roubo, é única, mas é grave, o roubo ao emprego de violência ou grave ameaça. Lembra que quando você estudou o furto, era subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, apenas. Então no furto é quando você pega um objeto sem a pessoa perceber. Você se utilizou de algum artifício em que você conseguiu pegar, utilizando de astúcia, utilizando de técnicas, utilizando-se da noite, utilizando-se de um abuso de confiança, mas você subtraiu aquele bem sem a outra pessoa perceber. Já no roubo não, você anuncia. O roubo ele é anunciativo, então é aquele famoso, ei, perdeu, não tem isso? Ou então isso é um assalto, e a pessoa às vezes já está com arma, está com a faca, ou então dá um empurrão na outra pessoa, ou dá um soco na outra pessoa e retira o bem dela. Então veja você que no roubo, sempre a retirada forçada do bem material, enquanto no furto não. Essas já são grandes diferenças. Então, violência ou grave ameaça. Violência ela tem que ser uma violência física, não é? Facada, tiro, porrada, taulada, ou uma grave ameaça. Uma pessoa que está com a arma na mão e ameaça, olha, se você não me der eu vou atirar, isso já é uma grande ameaça. Então o temor de não sofrer aquela violência faz com que a pessoa então deixe a outra pessoa levar o seu bem, tá certo? Então essa aí, violência ou grave ameaça.
Se você percebeu, quando nós lemos aqui no Código Penal, diz que ou você emprega essa violência ou grave ameaça, ou de alguma outra forma você tira a possibilidade de resistência da vítima. Existe um tipo de roubo que é cometido que nós conhecemos como o famoso Boa Noite Cinderela. Então imagine que duas pessoas estejam conversando e quando de repente uma delas põe essa substância na bebida da outra chamada de Boa Noite Cinderela. Quando a pessoa ingere, ela começa então a ficar sonolenta e passa a dormir. Nesse momento, então, a pessoa retira, quem sabe, um celular, uma bolsa. Então, veja, parece que não houve uma violência direta ou uma grave ameaça, porque estavam em uma conversa amistosa, mas o Código Penal previu que se ele tirasse a possibilidade de resistência, como nesse caso que eu acabei de descrever, também é considerado o crime de roubo, certo? Esse roubo em que a pessoa utiliza-se da violência para então subtrair a coisa, nós damos o nome de roubo próprio. Se liguem. Emprega-se violência ou grave ameaça e então se subtrai a coisa móvel. Roubo próprio. Na tela seguinte, no parágrafo 1º do artigo 157, nós temos o chamado roubo impróprio. O que seria o roubo impróprio, Robson? Olha aí, acompanhe comigo na tela. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Entenderam? Então veja, o que seria o roubo impróprio? Lembra que eu falei que no roubo próprio você emprega primeiro a violência, a grave ameaça, para só então depois subtrair a coisa. Bora, passe o celular, senão lhe dou um tiro. Passe o celular agora. Então, empreguei a grave ameaça. A pessoa então me entrega o celular. Percebeu? Num roubo impróprio é o contrário. A pessoa primeiro se aposta da coisa alheia móvel e quando ele está saindo com aquela coisa, aparece, por exemplo, o dono, então ele emprega a violência ou grave ameaça para assegurar que a coisa que já está com ele, para que ele tenha êxito em manter aquela coisa. Então vamos dar um exemplo. Imagine que a certa pessoa entre em uma residência, entre em uma casa e pegue um notebook daquela casa. E quando ele está saindo, imagine quem está chegando na casa, o dono da casa, o proprietário. Mas ele já está com o notebook. Quando o dono está chegando, veja que inicialmente seria um crime de furto, percebeu? Porque ele estava pegando sem violência. Quando então ele percebe o dono, ele retira então a pistola ou uma faca e ameaça o dono, justamente para que o dono permita que ele saia com aquele bem. Entenderam? Veja que a grave ameaça, ou poderia ser uma violência, na hora que o dono viesse, porrada no dono, lesão corporal e saísse com o bem. A isso nós damos o nome de roubo impróprio. Outro exemplo, imagine que alguém entre em uma loja de importados e pegue um bem daquela loja. E na saída quem chega é um funcionário, segurança da loja. Para ele continuar com o bem, ele então dá um empurrão no segurança e sai correndo com o bem. É o crime de roubo também. Só que o roubo, a esse tipo de roubo, nós damos o nome de roubo impróprio. Entenderam a diferença? Roubo próprio e roubo impróprio. Eu gostaria de trazer você para alguns temas aqui na tela comigo, alguns temas que permeiam esse crime de roubo. Alguns detalhes que às vezes geram dúvida se é ou não. Então, por exemplo, o primeiro é de que o roubo ele é um crime complexo. Crime complexo. Nós falamos de crime complexo, sobre trombada, sobre pulseira arrebentada, entre outros. Mas vamos lá, aqui comigo. O que seria então um crime complexo? Ou então você poderia perguntar, Robson, por que a pena no crime de roubo é uma pena maior que no crime de furto? Doutor, doutora, o crime de roubo é um crime complexo, porque ele envolve um patrimônio. Mas além do patrimônio, ele também envolve integridade física e muitas vezes também a liberdade da pessoa. Lembra que no crime de furto, quando nós estudamos, no crime de furto ele só envolvia o patrimônio. A pessoa tinha um prejuízo no seu bem jurídico patrimônio. Já no crime de roubo, não. Ele perde o bem material, que é o patrimônio, mas muitas vezes sofreu uma violência psicológica através da grave ameaça, ou às vezes até uma violência física, paulada, facada, empurrão, escoriações. Então, além do patrimônio, integridade física e liberdade também. Porque quando a pessoa está naquele momento, ele não tem escolha de sair correndo, a pessoa está com uma arma apontada para ele. Então veja você, são vários bens jurídicos envolvidos. A isso nós damos o nome de crime complexo. Eu queria perguntar para você, será que uma trombada, será que quando a pessoa empurra a outra,
para poder pegar o bem, seria roubo? E a resposta é sim. Fala, Robson, mas uma trombada por si só não é uma violência. Pois é considerada uma violência. Então, às vezes acontece muito nos grandes centros, a pessoa dá uma trombada e ele nem percebeu. E o roubo é praticado logo em seguida. Às vezes um dá uma trombada para a pessoa desequilibrar e vem o outro e puxa a bolsa. Crime de roubo. Aplicou violência. É muito comum. Às vezes dá um empurrão. Violência também caracterizado o crime de roubo. Outro detalhe, pulseira arrebentada. Será que seria furto ou roubo? O que a doutrina diz? Se o arrebentar da pulseira de um colar, né, tem os cordões de ouro, né, aquelas correntes de ouro, se ao arrebentar gera algum tipo de lesão, ainda que seja pequena, é considerado roubo. Porque só não seria roubo se a pulseira fosse tão fina, aquela corrente fosse tão fina que não gerasse dano nenhum ao pescoço da pessoa. Mas normalmente ela tem uma espessura um pouco maior e ao arrancar um cordão, um colar, ao arrancar um relógio, ao arrancar um brinco, isso gera lesões e é considerado também o crime de roubo. Puxar carteira. Será que o puxar a carteira seria furto ou roubo? Então, aquele que a gente vê muito na televisão e nos grandes centros, em que a pessoa tem a habilidade de puxar a carteira está dentro do bolso da pessoa, ele consegue pegar essa carteira muitas vezes sem o dono perceber. Isso não é roubo, isso é furto. Acontece muito em transporte coletivo, trens, ônibus, tá ali né, todo mundo muito junto, muito apertado, e a pessoa consegue retirar a carteira do outro. Furto. A pessoa está com algum bem na mochila, a pessoa abre bem devagar e consegue pegar. Furto, roubo, furto. Porque não houve nenhuma violência, nenhuma grave ameaça. Houve uma destreza para poder retirar esses bens do verdadeiro dono. Você pode estar me perguntando também outra coisa. Robson, você falou que a pessoa usa uma grave ameaça. Né? Às vezes está armado com arma de fogo, com a faca. Mas e se ele tiver com arma de brinquedo? Se ele tiver com um simulacro, né, que simula ali, que parece com uma arma? Ou como é que isso é tratado? Seria um roubo ou seria um furto? Ou se tivesse com arma mesmo de fogo, porém a arma de fogo sem munição, desmuniciada? Seria furto? Seria roubo? Seria um roubo com aumento de pena porque está utilizando arma? Meus amigos, então, nós veremos daqui a pouquinho umas causas de aumento de pena para roubo. E nós veremos que temos uma causa de aumento de pena quando o autor do crime utiliza de uma arma de fogo. A gente vai ver que tem um aumento de pena, tá bom? Mas, se essa arma for de brinquedo, se essa arma for um simulacro, ou se essa arma estiver desmuniciada ou quebrada, ela não aumenta, ela não serve como causa de aumento de pena. Ela vai ser roubo. Por que roubo? Porque ela vai utilizar ou se enquadrar na grave ameaça. O que não vai ter é a causa de aumento de pena. Não vai se aumentar até 2/3, mas vai ser caracterizado como grave ameaça. Porque a vítima que está sendo assaltada, que está sendo roubada, ela não sabe muitas vezes que aquela arma está sem munição. Ela não sabe que aquela arma de brinquedo é de fato de brinquedo, às vezes é uma imitação tão boa que ela acha que é uma arma de verdade. E o medo também não faz com que ela tenha uma distinção real se é um simulacro ou se é uma arma. Então essa arma, mesmo sendo simulacro, mesmo sendo arma de brinquedo, é considerado roubo. Por quê? Porque o temor daquele objeto caracteriza como grave ameaça. Só não vai ter a causa de aumento de pena, mas enquadrada, sim, como roubo. Robson, você falou que quando utiliza a arma, tem uma causa de aumento de pena. Mas você também afirmou que se essa arma estiver quebrada, não tem a causa de aumento de pena, só responde pelo roubo sem a causa de aumento de pena. Como assim? E como é que eu vou saber se essa arma estava ou não quebrada? É uma pergunta interessante. Veja, se num crime de roubo, a pessoa foi então ali, a polícia chegou e prendeu o autor do delito. Pode ser então que ele argumente, fala assim na hora da audiência, fala, não, excelência, fala para o juiz, a arma estava quebrada, a arma estava sem munição, a arma do jeito que ela estava jamais conseguiria atirar, era uma arma quebrada. E como é que fica? Como é que vai se provar? Amigos, o que a jurisprudência diz? O que o STJ diz? Olha, se ao prender o autor de um roubo e a arma estiver com ele, necessariamente tem que mandar aquela arma para a perícia. Necessariamente. Porque se ela tiver potencial lesivo, se ela tem potencialidade de atirar, vai incidir a causa de aumento de pena que a gente vai ver daqui a pouquinho.
se ela tiver potencial lesivo. Mas se a perícia concluir de que ela era uma arma quebrada, que ela não tinha condições de disparar o projétil, não vai ter causa de aumento de pena. Ela vai enquadrar apenas na grave ameaça. Tá, Robson, mas acontece muitas vezes que o autor do delito foi ali capturado, foi preso, porém já não tem mais a arma. Ele joga a arma, ele se livra da arma, e como é que fica nesses casos? Então, não dá para simplesmente a defesa ali do réu alegar de que a arma estava quebrada. Para alegar que a arma estava quebrada, se ela não foi apreendida, a defesa é que tem que dar provas, demonstrar prova de que de fato ela estava quebrada, e isso só através de um laudo. Então não dá para alegar simplesmente, não tem arma, vou alegar que estava quebrada? Não. Vai ficar caracterizado o crime de roubo com emprego de arma de fogo. Imagine então que foi cometido um assalto, um roubo, câmeras de segurança flagram que estava com a arma, testemunhas afirmaram que ele estava armado, já vai incidir a causa de aumento de pena. Tá certo? Então, para retirar essa causa, só se a arma for apreendida, for existir perícia, ou se a defesa então trouxer essa arma para ser periciada. O outro ponto que quero tratar com você é sobre anúncio de assalto. Se isso é considerado roubo ou não. Então imagine que a pessoa não está armada de jeito nenhum. Sem armas, sem arma nenhuma. Mas ele chega, por exemplo, está uma senhora parada num ponto de ônibus, e ele chega para a senhora, bora, isso é um assalto, passa a carteira. Cara, mas ele não está armado. Ele não tem arma nem faca, nem arma de fogo. Bora, passa a carteira, é um assalto, passa a carteira. Será que só esse fato caracteriza roubo? Ou será que seria enquadrado como furto? O que você acha? Então, os nossos tribunais, o STJ diz que é caracterizado sim roubo. Porque só o fato de anunciar o assalto já é uma grave ameaça. Já gera um temor na vítima de que ela pode sofrer uma consequência se ela não atender ao comando do cidadão infrator. Entendeu? Isso já gerou um temor, isso já subjugou, então é caracterizado sim o crime de roubo. Ou então às vezes a pessoa pega, né? A gente vê isso nos filmes de comédia, mas aí existe na vida real, pega a própria mão, dedo, coloca por debaixo da camisa, fingindo que está armado. Tudo isso é caracterizado roubo e não furto. Por quê? Porque tem a grave ameaça, tem o temor da vítima. E por fim, o arrebatamento de surpresa. Será que é caracterizado roubo ou não, doutores? O que seria isso, Robson, arrebatamento de surpresa? Imagine que um cidadão chega com uma bolsa, né, mulher que anda muito com bolsa, as mulheres que estão aí nos assistindo, chegou com a bolsa, imagine, chegou numa lanchonete, num restaurante, num local, colocou a bolsa em cima da mesa e começou ali a consumir o lanche. Passa o cidadão infrator e pega rapidamente a bolsa e leva. Isso é arrebatamento. Isso é roubo ou é furto? Meus amigos, isso é considerado como furto, tá bom? Porque a bolsa não estava com ela, estava ali ao lado. Então é furto. Passou rapidamente, pegou, levou furto. Ela estava vendo, ele pegou, mas não ameaçou, não usou de violência, apenas pegou a bolsa e levou, furto. É diferente agora dessa outra situação que eu vou falar. A mesma mulher, ao invés de estar no restaurante, a mulher estava passando na rua. Estava com a bolsa. E ele então puxa dela essa bolsa, aí é considerado o roubo. Arrancou dela a bolsa, considerado roubo. Aconteceu um caso com uma amiga minha, que ela estava passando na rua, exatamente como essa. Só que quando o cidadão infrator foi puxar a bolsa, ela segurou e ficou naquela disputa, sabe? A gente até brincou com ela, caramba, e advertiu, isso não pode fazer, né? O perigo se tivessem armado e tivessem então aferido. Mas naquele instinto dela, ela segurou a bolsa e o cidadão infrator de lá segurando também, como ele era homem e era mais forte, puxou, ela caiu, ralou o joelho, típico caso de roubo. Ok? Na sequência, tá aí na tela para você, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo do crime de roubo. Sujeito ativo, doutores, sujeito ativo, aqui comigo, é quem pratica a ação delituosa. E nós dividimos ou classificamos em sujeito ativo comum ou próprio ou de mão própria. Se lembra quando vocês estudaram direito penal parte geral? No caso de roubo, o sujeito ativo é comum. É um crime comum, porque qualquer pessoa pode praticar o crime de roubo. Não exige uma qualidade especial do agente. Qualquer pessoa pode praticar. Então, por isso, é considerado comum. E o sujeito passivo é o proprietário do bem ou o possuidor do bem. Ele é um sujeito passivo. A pessoa que sofreu prejuízo econômico também é sujeito passivo.
E quem sofreu a violência física ou a grave ameaça também é sujeito passível. Às vezes, essas três figuras estão em um só. Então imagine, essa minha colega que estava com a bolsa era dela, ela era proprietária. Ela perdeu a bolsa, ela foi vítima, ela mesma sofreu a violência. Mas existem casos, imagine que uma pessoa está com um carro emprestado do amigo. E a pessoa anuncia o roubo. Para no sinal, é anunciado um roubo. Quem foram as vítimas então, nesse caso? Vítima, quem estava dirigindo na hora, porque sofreu a violência física ou psicológica, a grave ameaça. O dono do carro, porque quem era o dono do objeto material que foi levado era o proprietário, que era amigo dele. Então perceberam que houve aí duas vítimas para esse delito. Um que estava na detenção do bem e sofreu a violência psicológica ou física, e o outro que é o proprietário real daquele automóvel. Você pode então estar perguntando, Robson, peraí, me diga, se tem duas vítimas e tem um bem, nós temos um ou dois roubos? Pergunta interessante, não é verdade? Duas vítimas, um bem material. Dois ou um roubo? E a resposta é um. A quantidade de roubo, do crime de roubo, é pela quantidade de objetos, de bens materiais que foram então levados, que foram subtraídos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estudar latrocínio, e nós vamos ver que tem uma pequena diferença. Mas a princípio, para o roubo sem ser latrocínio, se nós temos, nesse caso que eu contei para vocês, um amigo com um carro emprestado, o carro foi levado, tomado de assalto, como se fala por aí, nós temos ali um crime de roubo. Duas amigas andando, ou duas amigas num ponto de ônibus. Chega a famosa dupla de motocicleta. Bora, perdeu, passa os celulares. Então veja, ele está armado e ameaçou gravemente as duas e levou o celular das duas. Um ou dois crimes de roubo? O que você acha? Dois crimes de roubo. Nós tivemos duas pessoas que foram lesionadas em seu bem material, que foram celulares de ambas, além da grave ameaça. Mas veja só, como a ação foi uma grave ameaça para as duas, né? Então, mediante uma ação ele cometeu dois crimes, nós chamamos isso de concurso formal. Se lembra lá do artigo 70, que você já estudou, na parte geral do Código Penal? Concurso formal. Então, os dois crimes, ele vai responder por um em concurso formal. Então, ele vai responder por um com uma causa de aumento de pena de 1/6 até a metade. É assim no concurso formal, né? Mediante uma ação, praticou dois ou mais crimes, responde pela pena do mais grave, acrescida de 1/6 até a metade, que seriam esse caso. Perfeito? Mas nós temos algo parecido também, que é chamado de continuidade delitiva. Continuidade delitiva é quando ele pratica, no mesmo contexto, com o mesmo modo operacional, diversos delitos. Então imagine você que um cidadão infrator, essa mesma dupla de moto que nós comentamos aqui, vai até um posto de combustível e rende o frentista, anuncia o assalto, anuncia o roubo. Bora, perdeu, passa o dinheiro do caixa. Saindo daquele posto, ele foi no próximo, passa o dinheiro do caixa. Desceu a avenida, próximo, mais outro. E aí? 4 postos de combustíveis foram vítimas dos delitos de roubo. Doutores, quantos roubos? 4. Mas penalmente nós damos o nome isso de continuidade delitiva. No mesmo dia, né, na mesma ação delitiva, ele praticou 4 roubos. Então ele vai se utilizar a pena de um, ou do mais grave, né, mas como são o mesmo crime de roubo, a pena é a mesma, utiliza a pena de um, acrescida de 1/6 até 2/3, no caso de continuidade delitiva. Tá certo? Dando continuidade, na tela nós agora iremos falar sobre a consumação do crime de roubo, falaremos sobre tentativa, roubo de uso, roubo privilegiado, falaremos também sobre se é possível ou não a aplicação do princípio da insignificância. Pois bem, vamos aqui então pensar sobre consumação aqui comigo. Quando é que se consuma o crime de roubo? Isso é muito importante. Quando é que é considerado consumado o crime de roubo? O STJ diz que o crime de roubo ele é consumado no momento em que há a inversão da posse do objeto. Como assim, Robson? Nós damos, inclusive, tem até um nome em latim, uma expressão latina, se cair em sua prova, nós damos o nome de amócio. Apreensio ou amócio é o nome latim que se aplica, é a teoria aplicada ao crime de roubo. Então veja, quando a pessoa fala assim, bora, perdeu,
passe o celular, a vítima então passa o celular, ou ele pega da mão o celular da vítima. Então veja, uma vez que já está em posse da mão do cidadão infrator, do autor do crime, já se consumou o crime de roubo. Olha, ele pegou, o dono tá vendo, claro, o dono tá aqui na frente dele, ele tá vendo o celular na mão do bandido, já se consumou o crime, já houve a inversão da posse. Imagine que ele então vira e começa a correr. O dono começa a correr atrás dele, já aconteceu, já se consumou. Robson, mas o dono tá correndo, tá perseguindo ainda. Não importa, já houve a consumação do crime. Imagine também que ele acabou de pegar o celular, o cidadão ficou aí, na hora que ele dá 3 passos, a polícia chega, a polícia militar, e pegou. E aí? Consumação? O crime foi consumado ou tentado? Consumado, doutores. Uma vez que houve a inversão da posse, já é considerado consumado. Existem outras teorias que afirmam que, mas não é utilizado no Brasil não, viu? Mas outras teorias afirmam que para que pudesse ser consumado o crime de roubo, era só quando o cidadão infrator tivesse na posse do bem e essa posse fosse pacífica, mansa. Perdão, uma posse tranquila. Então assim, só quando ele pegasse o bem, imagine, pegou o celular, quando ele chegasse no local distante, que ele estivesse tranquilo, percebesse que não estivesse mais sendo perseguido, aí seria consumado o crime de roubo. Não. No nosso Brasil houve inversão da posse, já consumou o crime de roubo. Ainda que tenha perseguição, ainda que o dono esteja correndo atrás, ou que a polícia pegou logo após. Roubo consumado. E você pode então perguntar, Robson, se houve inversão e já consumou, então é difícil existir tentativa no crime de roubo, né? É possível, Robson? E a resposta é sim, claro que há. Vamos pensar numa seguinte situação. Imagine que alguém com uma faca, armado, com um pedaço de pau, anuncia o assalto. Mas quando ele vai pegar o objeto, a polícia militar chega e interrompe. Foi um roubo tentado. Imagine você, aconteceu aqui em minha cidade. Minha cidade aconteceu 3 ou foram 4 indivíduos, entraram em uma relojoaria, em uma joalheria, melhor dizendo, uma joalheria, aqui no centro da cidade. E eles anunciaram o assalto. Só que antes de pegar os bens, as joias, tinha um policial, a paisana, do outro lado da rua, e fez disparos de arma de fogo. Então houve uma troca de tiro naquele momento. Eles pegaram uma das funcionárias e fizeram de refém. Olha você. E depois aí foi aquela negociação com a polícia até eles se entregaram. A pergunta que eu faço é, do jeito que eu contei essa história aqui, roubo consumado ou tentado? Você deve ter me respondido aí. Tentado, claro que tentado. Porque eles sequer conseguiram pegar nas joias. Quando eles anunciaram ali o roubo, já começou a troca de tiros com um policial que estava paisano, entendeu? Então, se ele não pegou, se não estava na posse dele os objetos, tentativa de roubo. Entenderam? Então, tentativa é possível nessas circunstâncias. Mas, uma vez que já pegou o objeto, já tem um roubo consumado. Uma outra questão que nós conversamos, você já deve ter visto isso no crime de furto. Lá no crime de furto, você deve ter estudado furto de uso, se lembra? Ei, Robson, eu não estou me lembrando muito bem não, me explica aí, me lembra o que é furto de uso? Furto de uso é uma figura que não está prevista no Código Penal, mas nossos tribunais, a justiça adota, né? A depender da situação, a depender, não é em qualquer caso. Mas imagine que uma pessoa pega uma motocicleta ou pega uma bicicleta de alguém, só para dar um rolê, deu aquele rolê, o famoso rolê, devolveu o objeto ao dono. Furtou porque a pessoa não deu, ele que pegou. Mas só que ele já pegou com a intenção de devolver. E ele devolveu para o dono mesmo, deixou no mesmo lugar, intacto, não teve problema nenhum. Então, numa situação dessa, né, como descrita, pode ser aplicado o instituto que nós chamamos de furto de uso. Significa que isso não é crime. Ah, Robson, então eu vou sair por aí pegando as coisas dos outros. Não, calma. Pode ser que no campo civil, em outra área do direito, seja o autor, né, o dono da coisa, pode entrar com uma ação civil, mas penalmente não é crime, se for com essas características, tá bom, doutores? Que ele já pegue com a intenção de devolver. É diferente, por exemplo, que a pessoa foi lá, furtou do amigo o notebook da casa dele. Alguns dias depois pesou a consciência e falou, caramba, não podia ter feito isso, eu vou devolver. E ele devolve o bem para o dono, mas porque ele se arrependeu. E aí, é crime ou não é? É crime. É crime. Nós vamos aplicar aí uma causa de diminuição de pena pelo instituto chamado de arrependimento posterior, que você estudou lá atrás, lá no artigo
15 do Código Civil, 1516 do Código Penal, perdão. Então, vai ser aplicado a causa de diminuição de pena, mas é crime, tá bom? Isso é o chamado furto de uso. Então, ele já tem que, já desde o início, já pegar o bem com a intenção de só usar e devolver logo em seguida. Também, eu vou pegar esse bem, vou usar 3 meses e depois devolvo o dono. Não, vai ser crime de furto. Tem que ser por um pequeno espaço de tempo. Robson, lembrei. Lembrei então agora o que é furto de uso. Pronto, já que você lembrou, será que isso é possível para o roubo? É possível alguém falar, não, isso foi um roubo de uso. O que você acha? Não, não é possível. Por que não? Porque lembra que para o roubo tem que ter violência ou grave ameaça? Então não dá para a pessoa, bora, passe a moto, que eu quero pegar a sua moto, bora, se você não me passar, eu vou lhe dar um tiro, porque eu só quero dar um rolê com sua moto, depois eu te devolvo. Ainda que ele devolva, doutores, mas teve uma grave ameaça. Lembra que o crime de roubo nós temos alguns bens jurídicos envolvidos? Não é só o patrimônio, é a integridade física, é a integridade psicológica, é a liberdade. Então o fato de empregar essa grave ameaça ou violência já descaracteriza o roubo de uso e não é possível a aplicação desse instituto. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre roubo privilegiado. Lembra também que a semelhança do furto, que é outro crime contra o patrimônio, nós vimos lá no crime de furto que, a depender se o valor da coisa for pequeno, a STJ entende a ter um salário mínimo, o réu for primário, né? Enfim, tem todos aqueles requisitos, é possível você aplicar o chamado furto privilegiado, onde você tem possibilidades de substituição da pena, né, por multa ou diminuição da pena até. É possível isso no roubo? Resposta não. Por quê? A semelhança do que eu falei do roubo de uso, no roubo nós temos a grave ameaça. Ainda que o valor seja pequeno, mas nós temos a grave ameaça ou a violência, e isso tira qualquer possibilidade do roubo privilegiado. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre o princípio da insignificância e sobre a ação penal no crime de roubo. Robson, é possível a aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo? Resposta não. Por que não? Justamente por conta da grave ameaça ou da violência. No crime de furto, é até possível aplicar o princípio da insignificância. Aliás, normalmente no crime de furto é onde mais se aplica o princípio da insignificância. Mas no roubo não é, justamente porque o valor da coisa pode ser até ínfimo. O problema é a grave ameaça ou a violência que tira qualquer possibilidade. Porque se você for recordar comigo, lá quando você estudou o princípio do direito penal, um dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância é que você tenha a ausência de periculosidade da ação. Ora, uma grave ameaça ou uma violência, você tem claramente periculosidade, por isso não é possível aplicar o princípio da insignificância. E para fechar esse ponto e irmos para o seguinte, qual é a ação penal que é aplicada por crime de roubo? É aquela que nós falamos de ação penal pública incondicionada. Uma vez que aconteceu um fato delituoso previsto como roubo, o Ministério Público é ele que vai dar início à ação penal, independentemente da vontade da vítima. Aconteceu o fato delituoso, inicia-se a persecução penal. Certo? Encerrado esse ponto, eu quero então com vocês, para aí na tela nós temos o chamado roubo majorado. Nós veremos aí causas de aumento de pena. Doutores, doutoras, nós temos 9 causas de aumento de pena e temos mais à frente depois 2 roubos qualificados. Veja que no crime de roubo nós temos ele mais majorado do que qualificado, né? Nós temos mais majorantes. Majorantes é o mesmo que causa de aumento de pena. Tá bom? Vamos então analisar uma a uma. No parágrafo 2º, aí na tela está escrito, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Então veja, o juiz na hora de fixar a pena, ele vai estabelecer a pena base. Ele vai estabelecer a pena base e com base lá no artigo 59, depois ele vai aplicar as agravantes e atenuantes e por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, ele vai então aplicar as causas de aumento de pena. Robson, as penas no crime de roubo, quais são as causas de aumento de pena? O inciso 1, doutores, tá aí na tela dizendo que é revogado. Por que revogado? Era porque ele previa assim, o crime aumentava-se a pena de 1/3 até a metade quando se utilizava a arma. Só que esse inciso ele não mostrava que tipo de arma era, se era arma branca, se era arma de fogo. E aí quando chegou em 2018 eles mudaram, eles revogaram esse inciso e acrescentou arma de fogo no final. E a gente vai ver daqui a pouco a arma de fogo. Quando veio em 2019 com o pacote anticrime, ele foi mais específico ainda.
Ele deixou uma causa de aumento para arma de fogo, colocou outra causa de aumento de pena para arma branca e outro para arma de fogo de uso restrito, tá? Vamos ver um a um então. O inciso 2, ele fala que há um aumento de pena de 1/3 até a metade se há concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui comigo. O que seria o concurso de 2 ou mais pessoas, doutores? Concurso é quando pessoas se unem, as pessoas se juntam para praticar determinado delito. Então, o roubo ele pode ser praticado sozinho. É o que nós chamamos de concurso não necessário ou eventual. Então, ele pode ser praticado sozinho, mas eventualmente, para facilitar o crime, a pessoa pode se unir a outra pessoa, a 2 ou mais pessoas. Então, quando 2 ou mais pessoas se unem para praticar o crime de roubo, nós temos um aumento de pena de 1/3 até a metade. Ô Robson, por que fica assim essa diferença de 1/3 até a metade? É 1/3 ou é a metade? Doutora, calma. Quem vai aplicar isso é o juiz. E há uma margem de discricionariedade de escolha justamente por isso. Porque talvez, a depender das circunstâncias, só juntarem 2 pessoas, quem sabe o juiz dê uma causa de aumento de pena de 1/3. Mas você concorda que se juntarem 8 pessoas, o juiz não deveria até aumentar a pena? Porque 2 pessoas praticando um crime gera um temor. 8 pessoas praticando o mesmo crime gera um temor muito maior. Então o impacto é muito maior. Tá quase um arrastão, né? Então veja, 2 ou mais pessoas é uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Você pode perguntar, Robson, peraí, e se essas pessoas se associarem, né, de forma armada anteriormente para praticar crimes e um desses crimes for o de roubo, também não vai responder por associação criminosa? E a resposta é que sim. Você pensou bem. Ele vai responder o que nós chamamos de concurso material. Vai responder por associação criminosa mais o crime de roubo. Tá certo? A segunda causa de aumento de pena, doutores, é se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente sabia dessa condição. O objetivo dessa causa de aumento de pena foi preservar ou proteger as pessoas que trabalham com o transporte de valores. Então, são os carros fortes, são empresas, são motoboys. Então, transportou valores e o autor sabe que ele transporta, você tem essa causa de aumento de pena. Tá certo? É diferente. Veja que no final do inciso fala se ele soubesse também que estava transportando valores, que é diferente. Por exemplo, imagine que um motoboy sai da empresa todos os dias para levar valores, dinheiro para ser depositado no banco, por exemplo. Vamos pensar assim. E a pessoa começa a observar e sabe que tal hora tem esse transporte de valores, ele arma e acontece o roubo. Tem causa de aumento de pena. Porque ele sabia disso e por isso ele foi assaltar, ele foi roubar. É diferente de que a pessoa sai, um motoboy sai de moto e fica caracterizado que a pessoa ia roubar a moto. Ele nem sabia que tinha valores, ele queria roubar era a moto. E ele anuncia o assalto e rouba a moto. E vamos dizer assim, por uma ironia do destino, quando ele olha no baú da moto tinha dinheiro. Será que nesse caso vai ser aplicado essa causa de aumento de pena? A resposta é não. Tá bom? Só é aumentado se a pessoa também sabia desse transporte de valores. Tá certo? O outro inciso, outra causa de aumento de pena é se há subtração, né, roubo de veículos e esse veículo é transportado para outro estado ou para fora do país. Qual o objetivo do legislador quando colocou esse inciso, doutores? É evitar o roubo de veículos com essa finalidade, que isso é comum. Roubo em um estado leva para outro para dificultar a localização, né? Para facilitar o produto ali do crime. Então, se há o transporte para outro estado ou para fora do país, causa de aumento de pena. Robson, ele roubou, mas foi para outra cidade, não chegou a sair do estado. Tem causa de aumento de pena? Não. Só tem causa de aumento de pena se for para outro estado ou outro país. Mas lembre-se, continua sendo roubo, só não vai ter essa causa de aumento de pena. Certo? O inciso 5 traz para a gente uma outra causa de aumento de pena é se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Meus amigos, percebam, restringir a liberdade é diferente de privar a liberdade. Porque é o seguinte, imagine um roubo em que a pessoa roubou o carro e rapidamente pede para o dono do carro continuar ali, sai daquele local e vai para outro. Só para, vamos dizer assim, só para tirar ele daquele foco e dificultar ele entrar em contato com a polícia, por um momento breve. Isso tem causa de aumento de pena
e seria do inciso 5. Isso é restringir a liberdade. É diferente de privar da liberdade. É diferente quando ele mantém por um grande período de tempo a vítima em seu poder, até para fazer outro tipo de roubo, para tentar pegar dela, fazer dela, para que ela transfira via Pix valores. Então, se o período de tempo é muito longo, não seria apenas o roubo, ele também responderia pelo delito de sequestro. Tá certo? Inciso 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Essa causa de aumento de pena, o objetivo dela é que nós temos, infelizmente, uma prática de furtos, né, de caixas eletrônicos ou de outros locais utilizando-se de explosivos. Então, o crime de roubo e também lá no de furto, quando acontece isso, tem uma causa de aumento de pena, tem uma qualificação. Aqui no de roubo é uma causa de aumento de pena. Se for roubar esses produtos, a pena já tem essa causa de um aumento de pena de 1/3 até a metade, tentando coibir com a subtração desses produtos ter o cometimento também de outros crimes. E para fechar essa parte do aumento de 1/3 até a metade, é o inciso 7 que diz: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Você pode perguntar, Robson, o que é arma branca? Meus amigos, vejam. O que é arma? Nós temos o chamado arma própria e arma imprópria. O que é arma própria? Arma própria é aquele tipo de arma em que se faz a fabricação dela já com a finalidade de se tornar uma arma. Arma de fogo, punhal, espada, aquele soco inglês. E nós temos a chamada arma imprópria. A arma imprópria são instrumentos que não foram feitos primariamente para serem armas, mas que também podem ser utilizados como arma. Por exemplo, uma faca. Uma faca de cortar carne. Ela não foi feita para ser arma, ela foi feita para ser faca. Mas você pode utilizar como arma para furar alguém. Um facão, um machado. Percebeu? E o que seria arma branca? A arma branca é toda aquela que não é arma de fogo. Então, faca, facão, machado, punhal, tudo isso é chamado de arma branca. Não é? Você exclui arma de fogo, o restante é arma branca. Utilizou arma branca no emprego do roubo, você tem a pena do roubo aumentada de 1/3 até a metade. É uma causa de aumento de pena. Robson, por que aumenta a pena? Porque você tem com a arma, com a faca, por exemplo, um potencial lesivo maior. Você pode cortar a vítima, furar a vítima. Por isso que tem uma causa de aumento de pena. Ô Robson, mas espera aí, e se a pessoa não chega nem a cortar outra? Só o fato de estar portando essa arma branca já é causa de aumento de pena. Aqui na tela comigo, nós temos agora uma outra causa de pena, de aumento de pena, que é maior. Vejam vocês que na primeira era de 1/3 até a metade, agora são um causa de aumento de pena de 2/3. Então pega a pena base, mais agravante e atenuante, e ainda aumenta de mais 2/3. Em quais casos? Em 2 casos nós temos essa causa de aumento de pena. A primeira, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Arma de fogo. Se utilizou arma de fogo, doutores, nós temos esse aumento de pena de 2/3. Lembra, arma branca, aumento de 1/3 até a metade. Arma de fogo, aumenta de 2/3. A segunda causa de aumento de pena de 2/3 é se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, se para roubar, o autor do crime, para romper um obstáculo, ele utiliza de explosivos, há essa causa de aumento de pena de 2/3. E para fechar a parte de majorantes de causa de aumento de pena, nós temos o parágrafo 2b que diz: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Doutor, doutora, olha só que interessante. Nós tivemos utilização de arma branca, aumento de 1/3 até a metade. Utilização de arma de fogo de uso permitido, aumento de 2/3. E utilização de arma de fogo de uso restrito, aplica-se a pena em dobro. Você pega a pena e dobra. Perfeito? Por que, Robson? Porque as armas de fogo de uso restrito, eles têm um potencial lesivo maior ainda do que a arma de fogo de uso permitido. O impacto produzido é muito maior. Então, por isso que tem essa diferenciação. Sem contar
que a população em geral comum não tem acesso, ou melhor, não era para ter acesso a armas de fogo de uso restrito. Arma de fogo de uso restrito é para forças policiais, é para as forças armadas, tá certo? Então, veja você, Robson, dê exemplo aí de arma de fogo restrito e permitido, só para eu entender. 38, revólver 38, tão comum, né? Todo mundo conhece. Então, uso permitido. Um revólver 40 ou 44, ou acima, qualquer revólver acima de 38 é de uso proibido. Deu para compreender? Pistola 380, uso permitido. Acima de 380, como .40, qualquer outra acima de 380, seria então arma de fogo de uso restrito, tá certo? Então na hora da tua prova, faça essa diferenciação. Arma branca, 1/3 até a metade. Arma de fogo de uso permitido, 2/3. Arma de fogo de uso restrito, a pena aumenta-se em dobro. Vamos adiante? Vamos lá. Vamos fechar então esse tema de roubo falando sobre o roubo qualificado pelo resultado. O resultado produzido, a violência produzida, é que vai então qualificar esse crime. Veja só. Parágrafo 3º diz: se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Doutor, doutora, se ao praticar o roubo, lembra que roubo é subtração de coisa alheia móvel com emprego de violência ou grave ameaça. Se ao empregar essa violência for tal que deixe na vítima uma lesão corporal de natureza grave, a pena vai aumentar muito mais. A pena deixa de ser aquela prevista no caput para ser a de 7 a 18 anos. Robson, o que seria uma lesão corporal de natureza grave? Você tem que lembrar das suas aulas lá de lesões corporais. Mas, por exemplo, se a lesão incapacitar a pessoa para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, imagine que 3 pessoas chegaram para roubar um indivíduo e começaram a dar socos e chutes, e aquilo causou traumatismo craniano e ela ficou hospitalizada por 40 dias. Mais de 30 dias vai ser um roubo de uma lesão corporal de natureza grave que vai qualificar esse crime para 7 a 18 anos. Então, tirar de ocupações habituais por mais de 30 dias, deixar alguma deficiência, algum membro, sentido ou função, provocar aceleração de um parto, tudo isso é natureza grave. Uma violência que retira algum membro, então imagine que a pessoa está com um facão, vai roubar o outro, deu uma facãozada, corte o pedaço de um braço, lesão corporal de natureza grave, não é? Que cause um aborto, tudo isso também é natureza grave. Então perceba, se ocorrer a lesão corporal de natureza grave, ele vai responder com esse roubo qualificado, que a pena é maior. A segunda causa de roubo qualificado, a segunda qualificadora, é a qualificadora que nós conhecemos como latrocínio. Doutores, latrocínio não é um crime à parte, ele é uma qualificadora do crime de roubo. E diz assim, que se da violência resulta morte, a pena vai ser reclusão de 20 a 30 anos. Meus amigos, para o roubo em que há morte, o que nós chamamos de latrocínio, a pena aumenta bastante. É até maior a pena inicial do que a pena prevista para homicídio qualificado. Se você se lembrar lá das penas de homicídio qualificado, as penas são de 12 a 30 anos. Mínimo de 12, máximo de 30. Já aqui no latrocínio, ao invés de ser de 12, ela é de 20 a 30. Robson, mas por que é maior? Porque aqui, além da vida que foi retirada, nós temos também o patrimônio. É por isso que a pena mínima é maior. Sai de 12 e vai para 20. 20 a 30. Latrocínio, 20 a 30. Se essa violência foi grande, né, chegou a tal de que a pessoa perdeu a vida, nós temos então o chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nós temos uma súmula 610 do STF, está na tela aí para você, que diz o seguinte: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Vamos lá. Imagine que numa situação hipotética, nós vimos isso passando nos jornais aí alguns anos atrás. Tinha um adolescente, ele está chegando no apartamento dele em casa, vem duas pessoas de moto, um desce da moto armada, anuncia o roubo, pede para ele entregar o celular, né? Anuncia ali, faz a grave ameaça. O jovem entrega o celular
para o cidadão delinquente, o cidadão infrator. Depois ele já com o celular na mão, sem reação nenhuma da vítima, ele simplesmente olha para a vítima e atira na cabeça dela. Doutores, então percebam, isso é o que nós chamamos de latrocínio. O bem estava com ele e ele atirou e matou. Robson, se ele primeiro atirasse e pegasse o bem, também é latrocínio. Tá certo? Também é latrocínio. Vamos lá, então, a pessoa morreu e ainda perdeu o bem, latrocínio. Vamos para outra situação. Ele atirou na vítima, mas a vítima saiu correndo, cambaleando, e ele não conseguiu pegar o bem porque a população começou a aparecer. Latrocínio consumado ou tentado. Então, veja que ele atirou, a pessoa saiu correndo, não conseguiu pegar o bem, mas lá na frente a pessoa morreu por conta do tiro. Latrocínio consumado ou tentado? Resposta: consumado. No latrocínio, doutores, o que vai importar é se a vítima morreu ou não. Pouco importa se conseguiu pegar o bem ou não, entenderam? Então, nesse meu caso, ele atirou, ele não conseguiu pegar o bem, mas a vítima lá na frente ou dias depois morreu em decorrência do tiro. Latrocínio consumado. Uma outra situação, deu um tiro, ou então pegou o bem, deu um tiro, mas a pessoa não morreu. Mas ele pegou o bem. Latrocínio tentado ou consumado? Tentado. Lembra da regra que eu falei? O que vai importar é se a vítima morreu ou não. Ele está com o bem na mão, mas a vítima não morreu. Ele vai responder por latrocínio tentado. Tá bom? Então, resumindo, o que importa não é se o bem veio para a posse do cidadão infrator, não. O que importa é se a vítima morreu ou não. Se ela morreu, latrocínio tentado. Se não morreu, se ela morreu, latrocínio consumado. Se não morreu, latrocínio tentado. Só para fechar, para não ficar dúvidas, veja que o latrocínio é quando ele quer roubar o patrimônio, tá bom? O objetivo é roubar o patrimônio. Por conta disso, atirou, matou, esfaqueou. É diferente de uma outra situação. Imagine que a pessoa queira matar, ele queira cometer um homicídio. Ele não está pensando em furtar, em roubar. Ele está querendo cometer um homicídio. E ele vai lá ver o seu desafeto e dispara 5 vezes contra o seu desafeto. Depois que o desafeto cai, ele chega mais perto para dar aquele famoso tiro de misericórdia e aplica o 6º. Quando ele vai sair, ele fala: olha, o miserável está com celular. E ele vai lá e pega o celular. E aí, doutores? Latrocínio, ou homicídio, ou roubo? A resposta é: ele inicialmente queria o quê? Matar? Queria cometer o crime de homicídio? Então não é latrocínio. O que ele vai responder é: pelo homicídio que ele praticou, mais, em concurso material, ele vai praticar mais o crime de roubo, entendeu? O roubo do celular. Só que ele vai responder por homicídio, mais roubo e não por latrocínio. O que vai importar era o objetivo inicial que ele tinha. Tudo bem? Ok, fechando então, para a gente fechar o assunto, vamos responder umas questões para a gente fixar esse tema. Como é que as bancas de concurso têm cobrado? Aí na tela comigo. Essa primeira questão que eu trouxe para você é uma questão de papiloscopista policial, da Polícia Civil de Goiás. Aconteceu esse ano essa prova. Polícia Civil de Goiás, papiloscopista. Olha o que diz. Consuma-se o crime de roubo, acompanhe comigo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem. Tá se lembrando do que nós conversamos? De novo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, vírgula, sendo... Aí ele quer que a gente complete agora. Sendo o quê? Razoável, sendo prescindível ou sendo imprescindível? Doutores, não caiam nessas questões de português. Existem algumas bancas que gostam de nos enganar pelo português. Lembre da diferença de imprescindível para prescindível. Imprescindível é quando não pode deixar de acontecer. Imprescindível necessariamente tem que ter aquilo. Já prescindível é que não necessariamente precisa. Então, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Lembra que nós conversamos? Quando a pessoa, ele pegou, então veja você que ele roubou esse copo. Então ele anuncia o assalto. Bora, passe esse copo aqui descartável. E ele pega o copo com ele, ainda que ele esteja sendo perseguido pela polícia ou pelo próprio dono, pouco importa, já está consumado o crime. Então, é prescindível que ele tenha a posse mansa ou pacífica. O que é posse mansa ou pacífica? De novo,
Posse mansa e pacífica é quando eu não tenho mais ninguém me perseguindo, é quando eu já tenho a posse absoluta desse bem, é quando eu já posso usufruir dele da forma que eu quiser. Não, para o crime de roubo não importa se é posse mansa ou pacífica. Uma vez que já foi entregue, já consumou. Então, é prescindível, tá? Prescindível. Prescindível a posse mansa ou pacífica ou desvigiada do bem. Qual é a resposta então, Robson? Letra B de bola é o gabarito da questão. Tá vendo aí que você conseguiu responder? Segunda questão foi um concurso de soldado da Polícia Militar de Goiás no ano passado, 2022. Acompanhe comigo a historinha. No dia 10 de abril de 2022, na saída de um prestigiado restaurante de Goiânia, Cleópatra foi surpreendido por Calígula fugitivo do sistema prisional, que portando uma faca e mediante grave ameaça, então veja, vamos pegando os detalhes da questão. Veja que ele estava com uma faca e mediante grave ameaça subtraiu a sua bolsa, a qual tinha em seu interior objetos pessoais e um celular de última geração. Ei, meu aluno, percebeu que ele já falou faca? Se ele falou faca, ele já está querendo de você o quê? Uma causa de aumento de pena, você já tem que se ligando, não é isso? Vamos lá, ponto. Sem demora, Calígula saiu em disparada pela via pública, sendo capturado a 2 quarteirões de distância, por policiais militares que estavam de patrulha e que desconfiaram do seu comportamento. Considerando o caso narrado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que Calígula responderá por... Dá pausa aí e responde você. O que você responderia? Respondeu? Então vamos lá. Vamos pensar. O que ele vai responder por roubo simples? Não, não é por roubo simples. Por que não, Robson? Porque ele estava portando uma faca. Lembra que quando está com faca, ou com arma de fogo, ou com arma de fogo de uso restrito, é um crime majorado? Então descarta a questão que fala de roubo simples. Ficou agora roubo majorado e qualificado. Qual é, Robson? Majorado, doutor. Lembra que roubo qualificado só são 2 hipóteses. Aquele que tem lesões corporais graves ou existe a morte. Só esses 2 são qualificados. Então, não foi esse o caso. Então vai ser roubo majorado. Mas eu pergunto a vocês, roubo majorado tentado ou consumado? Que agora fica a dúvida entre B e C. Veja que ele conseguiu subtrair o bem, mas 2 quarteirões à frente foi pego por policiais. E aí, consumou ou tentou? Tenho certeza que respondeu que consumou, né? Não importa se 2 quarteirões à frente pegou. Uma vez que ele retirou de Cleópatra a bolsa, já está consumado o crime de roubo. Então, letra C de casa, roubo majorado na forma consumada. Terceira questão foi um concurso para a Polícia Militar da PM do Rio Grande do Norte no ano de 2018. Acompanhe comigo. A vítima W teve o seu aparelho celular subtraído por 2 homens. Opa, vá se ligando. Quantos homens? 2. Mediante violência contra ela dentro do ônibus quando voltava para a casa do trabalho. Nesse caso, os agentes respondem por quê, meus amigos? Por quê? Roubo simples? Furto de bem imóvel alheio? É furto, doutor? Claro que não, que furto. Se utilizou violência, não é furto, você já descarta a letra D. Foi roubo simples? Também não. Por que não é roubo simples? Lembra da causa de aumento de pena do inciso 2? Quando tem 2 ou mais pessoas, é um roubo majorado ou roubo com aumento de pena. Logo, se é um roubo com aumento de pena, a alternativa é a letra E. E para fechar, vamos então para a quarta questão, que foi uma questão para oficial cadete da Polícia Militar de Goiás no ano de 2017, também tratou de roubo. Veja só. No que diz respeito ao crime de roubo, previsto no artigo 157, seus parágrafos do Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O chamado roubo impróprio ocorre quando o agente emprega a violência depois de efetivada a subtração, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Certo ou errado? Caramba, Robson, eu tô me lembrando disso aí mesmo, viu? Parece que tá certa essa questão, né? Não parece? Então vamos ver as outras? Se as outras estiverem erradas, é essa aí, não é? Não é assim que você responde prova? Letra B. A pena do roubo é aumentada se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. É errado, meus amigos.
Veja que o examinador quis te enganar, porque no roubo não tem essa possibilidade. Essa questão de subtrair semovente domesticável, como gado, como cavalo, isso se aplica lá no furto e não no roubo. Ele quis misturar para lhe confundir. Porque às vezes você vai lembrar, rapaz, eu já vi isso mesmo. Não, mas é no furto, no roubo não tem, tá bom? Letra B você descarta. Letra C. A violência física ou moral empregada pelo agente deve necessariamente recair sobre a pessoa da vítima, descaracterizando o roubo quando a violência é aplicada contra terceiro. Meus amigos, está errado. A violência pode ser aplicada a terceiro também. Imagine que você tem um pai e um filho e o agente aplica a violência no filho para mostrar, olha pai, se você não me passar o celular, eu vou dar outra porrada em seu filho, eu vou dar outro corte no seu filho. Então veja que a violência está sendo aplicada contra o terceiro filho e não contra o dono do celular, por exemplo. Então pode sim, se for aplicado com o terceiro, mesmo assim é roubo. Claro, um terceiro que tenha relação com a vítima, né? Letra D. A pena de roubo é majorada se o crime é praticado na direção de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Meus amigos, o examinador ele sempre quer te pegar, ele sempre quer te enganar. Não, tá errado essa questão. E por que eu falo que ele quer te enganar? Porque você começa a pensar assim, olha Robson, eu já vi isso mesmo no Código Penal, de quando o carro vai para outro estado, é uma causa de aumento de pena. Sim, quando o carro vai tudo bem. Mas veja o início da questão, ele fala, a pena de roubo é majorada se o crime é praticado na direção de veículo automotor. E não tem isso. Você não precisa praticar um crime. O que é um crime praticado na direção? É como se você estivesse no carro, dirigindo um carro e aí você pratica o crime. Como, por exemplo, o crime de homicídio ao volante. Você está dirigindo e você mata alguém. O crime de lesão corporal ao volante. Você está dirigindo e lesiona alguém. Não tem essa. Ele quis confundir você, tá bom? Descarta a D. E letra E. Ocorrerá o chamado latrocínio quando da violência empregada pelo agente resultar a morte da vítima ou ainda lesões corporais gravíssimas, graves ou leves. Errado, doutor. Errado por quê? Latrocínio não é quando tiver lesões corporais, é só quando tiver morte, tá bom? Só morte. Lógico, então, a questão alternativa correta é a letra A e eu tenho certeza que você acertou, tá bom? Gente, nós encerramos então aqui nossa aula. Mais uma vez agradeço a atenção e o espaço aí para essa aula demonstrativa. Um abraço.